Existem 3 criptos no mercado que podem ser revolucionárias porque elas estão usando uma tecnologia de segurança da informação e de privacidade desenvolvida lá em 1985, mas que em 2022 pode criar algumas coisas muito interessantes no mercado cripto. E 2 dessas criptos nem foram lançadas ainda, então você pode ter a chance de entrar nelas logo no começo. Mas se você quer entender de fato como essa tecnologia funciona e por que eu estou segurando um cofre e 2 balões para poder te explicar isso, já vai deixando o seu like aqui embaixo e me acompanha nesse vídeo até o final. Atualmente, a gente já conseguiu criar aplicações extraordinárias usando o mundo cripto com um mecanismo que a gente chama de contratos inteligentes. Então todos aqueles NFTs, como aqueles macaquinhos que ficaram famosos, ou então várias aplicações como a Uniswap, a Aave, foram criadas usando contratos inteligentes. Mas eles têm um problema. Esses contratos inteligentes ainda não conseguem ser realizados com a tecnologia que a gente tem hoje de uma maneira muito rápida, escalável, barata e segura. Isso significa que blockchains como a Ethereum, por exemplo, nunca vão chegar no grande público e nas grandes massas, e o mundo cripto nunca vai se tornar o padrão global se a gente não conseguir resolver esse problema. Vão ser sempre algumas grandes empresas e grandes investidores que vão conseguir utilizar essas aplicações. E aí surge um problema que a gente chama de problema da escalabilidade. E ficou muito claro no final do ano passado, quando a gente estava naquela alta de criptos e muitas pessoas queriam usar essas redes. Então a Ethereum, por exemplo, atingiu as máximas das taxas que eram cobradas na rede, elas chegaram a valer mais de $100 por transação, e isso era inviável para a maioria dos usuários. E aí surgiram as soluções de escalabilidade. E é aí que essa tecnologia que foi criada lá em 1985 está sendo aplicada hoje no mundo cripto para tentar solucionar esse problema. Então vamos dar uma olhada primeiro em quais que são as principais soluções, tecnologias hoje que existem para tentar solucionar esse problema e por que os ZK Rollups são diferentes de tudo que a gente já viu antes no mercado cripto. Então essa daqui é basicamente a blockchain, que poderia ser a blockchain do Bitcoin, mas na verdade é a blockchain da Ethereum que tem os contratos inteligentes. Então cada um desses blocos aqui vai guardar informações de contratos e eles vão sendo adicionados ao longo do tempo, sempre que os usuários vão usando mais a rede, e aí vários validadores que hoje são centralizados ao redor de todo mundo vão competindo entre si para poder ganhar recompensas e adicionar os próximos blocos nessa rede. Então é por isso que ela é considerada muito segura, porque ela tem esse mecanismo que a gente chama de algoritmo de consenso e que é compartilhado por todos esses validadores. Mas o problema, como eu disse, é que ela começou a ficar muito cara e muito devagar, porque várias pessoas queriam usar ela ao mesmo tempo. E aí surgiram as tecnologias de escalabilidade que vão levar até os ZK Rollups, e vocês vão entender por que eles são tão revolucionários assim. A primeira dessas tecnologias que surgiu é a sidechain. A sidechain ela é como se fosse uma blockchain menor e que ela está funcionando paralela com toda essa estrutura grande aqui. Só que o problema dela é que você precisa criar uma ponte entre a sidechain e a blockchain principal. E na prática, ela funciona quase como se fosse uma carteira cripto. Então existe uma chave privada que vai coordenar essa passagem entre a ponte da blockchain principal para a sidechain. E se essas chaves privadas forem perdidas, a segurança da sidechain pode ser comprometida com muita facilidade. E aí, para tentar resolver esse problema de segurança, que a gente foi para essa segunda geração de tecnologias de escalabilidade da rede Ethereum, ou seja, que vão permitir usar a rede Ethereum de um jeito mais rápido e mais barato, que são as tecnologias de Optimus Rollups. Os rollups são basicamente como um pergaminho de transações. Então você vai pegar várias das transações que iriam ser enviadas aqui para a rede principal e você junta elas em um único pergaminho. E aí quando você consegue enviar elas para a blockchain, isso fica muito mais barato, porque vários usuários, vão dividir a mesma taxa que aconteceria aqui e que seria muito cara para um único usuário pagar. Só que o problema é que você precisa esperar um tempo de 7 dias, porque esses Optimus Rollups não têm toda aquela rede de validadores que eu falei que garantem a segurança da blockchain principal. E aí, para poder esperar esse tempo de 7 dias, você precisa ter pessoas que vão estar dispostas a verificar se essas transações que estavam aqui nesse pergaminho são realmente corretas. E é por isso que eles são chamadas de Optimus Rollups, rollups otimistas, porque você precisa ser otimista que esse mecanismo econômico da rede e esses incentivos vão funcionar para garantir a segurança desses rollups. E aí então, como que você faz para fazer isso de uma maneira realmente segura
e que ao mesmo tempo você não precisa esperar esses 7 dias. E aí a gente vai para essa terceira geração de soluções de escalabilidade do Ethereum, que são os ZK Rollups e por que eles são tão revolucionários. Os ZK Rollups usam um conceito que foi criado em 1985 por 3 dos maiores cientistas da computação do mundo, e ele foi feito para poder provar coisas sem ter que revelar todas aquelas informações e para garantir a privacidade de alguns sistemas de computadores. Mas atualmente eles conseguem ser usados para fazer com que a blockchain da Ethereum fique muito mais rápida e muito mais barata. Mas você não precisa acreditar em mim para saber como essa tecnologia funciona. Eu vou te mostrar na prática como que acontece uma prova de conhecimento zero, ou seja, uma ZK Proof. Os ZK Rollups, eles são de fato uma tecnologia que se diferencia muito das sidechains e dos Optimus Rollups, porque ao mesmo tempo que ele vai ser seguro, que é o problema que os Optimus Rollups conseguiram resolver, eles também não vão ter aquele tempo de espera de 7 dias. Mas como que os ZK Rollups fazem isso? Não é num passe de mágica. Eles usam essa tecnologia, que é uma tecnologia chamada ZK Proofs. Essa tecnologia vai te permitir provar determinadas informações sem você ter que necessariamente mostrar elas. E isso facilita muito quando a gente vai enviar várias informações lá para a rede da blockchain. Mas isso não ficou claro ainda, eu vou te mostrar agora um exemplo em que você vai entender de vez o que são as ZK Proofs e como que esse conceito está sendo aplicado no universo cripto. ZK significa Zero Knowledge, ou conhecimento zero. Matematicamente, esse é um conceito que significa que eu quero provar algo sem revelar nenhuma outra informação ao redor daquilo. Nesse caso aqui, eu vou usar o Vitor porque eu quero provar que esses 2 balões são coloridos e têm cores diferentes, só que sem revelar quais são as cores dos balões. Esse é o nosso segredo. E para fazer isso, eu posso pedir para ele escolher um desses balões como sendo o balão A. E depois eu poderia pedir para ele embaralhar esses balões atrás das costas dele. Quando ele pede para eu escolher de novo um dos balões para eu poder decidir qual que vai ser o balão A, eu posso mostrar para ele que eu sei qual que é. Isso significa que todos esses balões eles são iguais em textura, em tamanho e em peso, mas existe alguma outra informação que eu sei e que ele não sabe sobre eles, que é a cor. Nesse caso, lógico que eu poderia estar acertando qual que é o balão A por sorte. Mas a chance disso acontecer seria de 50% se eles não tivessem cores diferentes, né? Ou seja, se eu não conseguisse olhar qual que é o balão A e tivesse que fazer isso de uma maneira aleatória. Se eu tivesse que acertar o balão A e eles não tivessem cores diferentes, por sorte, 2 vezes seguidas, essa chance seria de 25%. Agora, se eu tivesse que fazer isso 10 vezes seguidas, a chance seria de 0,09% de eu acertar na sorte qual dos balões seria o balão A se eles tivessem a mesma cor e eu não tivesse a informação de qual que é a cor de cada um deles, né? Se eles não fossem de fato coloridos. Agora a gente poderia repetir esse processo até que a minha chance de acertar por sorte seria de só 0,00001%. E aí nesse caso fica muito evidente que tem algum elemento aqui além da sorte, que é necessariamente o fato de que os balões eles são de cores diferentes, são balões coloridos. No mundo cripto, esse conceito é usado para proteger a privacidade dos usuários, então eu consigo ocultar algumas informações que precisam permanecer secretas, mas a gente também consegue usar eles para fazer as transações lá da rede Ethereum ficarem mais rápidas e mais baratas. Porque naquele caminho de enviar as transações para a blockchain principal, eu consigo enviar só uma prova criptográfica que aquelas transações são verdadeiras. Óbvio que essa prova vai ser muito complexa e vai envolver várias contas matemáticas diferentes, mas é dessa forma que a gente consegue economizar todas essas taxas de transações que existem lá na rede da Ethereum. Então a grande questão é que por meio das ZK Proofs, ou provas de conhecimento zero, a gente consegue provar determinadas informações sem ter que deixar todas elas claras para onde a gente está enviando elas. Isso significa que a gente consegue deixar todo esse processo muito mais barato e muito mais rápido e verdadeiramente criar esse novo setor de criptos que são os ZK Rollups. E é por isso que eu trouxe esse cofre aqui. Então, se esse exemplo dos balões não ficou claro, imagina que eu tenho esse cofre e eu quero te provar que eu sei a senha dele, mas não quero te mostrar a senha. Eu posso virar esse cofre para mim, abrir ele, e aí você vai saber de fato que eu sei o conteúdo da senha dele, mas eu não precisei te revelar ela, o que eu não vou fazer agora porque eu não sei a senha desse cofre que eu achei aqui. Mas se essa tecnologia aqui ela é tão revolucionária, por que demorou tanto para ela chegar no mercado cripto
E quais que são as 3 criptos que podem de fato criar esse novo setor? Os ZK Rollups, apesar de eles parecerem perfeitos na teoria, eles têm algumas desvantagens na prática. A primeira delas é que exige muito poder computacional para você conseguir criar essas provas de conhecimento zero. Então essa tecnologia ainda está sendo refinada. A segunda é que a gente ainda não consegue fazer contratos complexos, que são chamados contratos com EVM, contratos inteligentes complexos, lá da máquina virtual da Ethereum, atualmente usando os ZK Rollups. A gente ainda precisa usar sidechains ou os Optimus Rollups, mas tem 3 criptos que estão se mostrando mais avançadas na criação dessa tecnologia de ZK Rollups, que são compatíveis com a EVM, com a máquina virtual da Ethereum. Então você vai conseguir fazer todos os contratos inteligentes complexos que a gente fazia lá na blockchain, só que dessa vez nos ZK Rollups de forma muito mais rápida e muito mais barata e continuando com a mesma segurança da blockchain. A primeira dessas criptos é a Starknet. A Starknet é uma rede que está atualmente em uma fase de testes alfa e que está sendo desenvolvida por uma empresa chamada Starkware, que é a mesma, inclusive, que criou a tecnologia que é utilizada pela cripto Immutable X para criar NFTs na segunda camada. A Starknet ela é uma rede que pretende ser lançada ainda no final desse ano e que ela utilizaria essa tecnologia de ZK Rollups sendo compatíveis com EVM, e ela ainda nem lançou as suas criptos no mercado. A segunda delas é a ZK Sync. Ela já lançou a sua rede de testes e ainda esse ano ela também deve lançar a sua rede principal de ZK Rollups compatíveis com EVM. E um ponto muito interessante é que tanto na Starknet quanto na ZK Sync, como essas criptos ainda não foram lançadas, podem até mesmo acontecer aquilo que a gente chama de airdrops, que são quando criptos são enviadas de graça para algumas carteiras que interagiram com essas soluções. Então se você está vendo esse vídeo antes delas serem lançadas, é muito interessante você ficar atento para quando essas redes vão ser lançadas para o público e principalmente se elas forem lançadas antes das criptos serem colocadas no mercado, para você conseguir interagir com elas e ter uma chance de participar desses airdrops e receber talvez esses tokens de graça na sua carteira. E uma terceira cripto, e dessas é a única que já foi lançada no mercado, é a Polygon. A Polygon ela vem desenvolvendo um hub de tecnologias de segunda camada para a escalabilidade da Ethereum. Então a mais conhecida delas é chamada Polygon POS, que é uma sidechain como aquela que eu mostrei ali, e ela também tem outras que são voltadas para o desenvolvimento de Optimus Rollups. Só que ela também está desenvolvendo o que ela vai chamar de Polygon Hermes, que seria uma tecnologia voltada para ZK Rollups compatíveis com EVM. Então, ZK Sync, Starknet e Polygon são as 3 criptos que você tem que ficar de olho se você entender o potencial desse setor de criptos de segunda camada. E, inclusive, eu vou estar deixando aqui na descrição um relatório completo que a gente fez sobre todo esse setor de criptos de segunda camada para você conseguir conferir lá e entender exatamente como fazer os seus investimentos da maneira mais correta. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e comentar o que você achou desse novo modelo. A gente se vê em mais vídeos aqui no canal e até mais.